Ações, compartilhamento de tela. Muito bem. Modo apresentação. Pode começar, Breno. Beleza. Primeiramente, boa noite a todos aí. Queria agradecer a oportunidade do professor Rafael ter me convidado aí para fazer essa apresentação. Para quem não sabe, acho que a maioria aqui me conhece, né? Mas para quem não sabia, meu tema de TCC foi na área de barragens, né? Onde eu tive a oportunidade aí de pesquisar um pouco sobre as barragens mais utilizadas no Brasil, averiguar um pouco da sua segurança, né? E propor tecnologia para melhorar as mesmas, né? Que seria a segurança. Nossa pesquisa, né, se decorreu devido a ocorrências que tiveram recentemente, como vocês devem ter visto, que foi Brumadinho e Mariana, né? E a partir disso fizemos uma análise aí. E hoje eu vim falar um pouco sobre a barragem de enroncamento, que também foi abordada no meu TCC, e falar um pouco também sobre segurança e tecnologia, onde, independente da barragem, se ela é de concreto, se ela é de terra ou enroncamento, isso tudo se engloba. Pode passar. Aqui é uma breve introdução, né? O Rafael deve ter falado para vocês aí sobre as barragens, né? Se deram início desde os tempos antigos, com os principais motivos, o barramento de água, tanto para a hidrelétrica, para a questão de abastecimento, né? Irrigação. Aí, com o tempo, foram sendo desenvolvidas as hidrelétricas. E as barragens de enroncamento, né, vêm sendo construídas desde o final do século XIX. Onde, basicamente, sua utilização se dá pela quantidade de blocos de rocha que são encontrados ao redor do local de sua construção. Essa barragem se assemelha muito com a de terra, porém, como principal fator de construção, se dá às suas grandes blocos de rocha que devem ser feitos para fazer toda a sua estrutura. E também utilizado uma membrana impermeável na face montante. Como vocês devem ter visto aí, Rafael ter falado para vocês sobre sentido montante e jusante. E aqui é muito importante, no sentido montante, essa membrana impermeável, que eu vou falar um pouco mais para frente. Por ser um material, né, de elevada resistência, ele vem sendo muito utilizado nos últimos anos aí, fazendo com que os taludes, né, que essa questão da altura da estrutura em si, um pouco mais íngremes, né, em relação a essa construção que é relativamente mais rápida comparada com a barragem de terra, né, devido a encontrar esse tipo de material ao redor do seu local. E aqui o local, né, o melhor Gente, deu uma travadinha aqui por causa da internet aqui, mas vamos ter fé. Deixa eu olhar aqui o chat enquanto isso. Deve ter caído. Como é que tá a internet aí em Jaraguá, gente? Tá chovendo? Como é que tá aí? Tá ruim? Péssimo. Nossa. Vamos ter fé. Ele vai entrar de novo. Caiu lá. Bem, galera, enquanto o Brandon não entra, deixa eu ir falando com vocês. A questão, acredito que o Brandon vai falar isso daqui a pouco. A questão da barragem de enrocamento, ela é um tipo, ela é
tem uma semelhança aí com barragem de terra, porque ela faz uma composição de rocha com terra, tá? Enrocamento, porque ela vem de rocha. Então, é por isso que tem esse nome, mas ela está sempre aliada às barragens de terra. Geralmente as barragens de enrocamento, ela possui um núcleo resistente ou de concreto ou de solo resistente. Então, geralmente, solo resistente. Então, você tem essa composição aí dessa barragem. Um assunto que eu vou passar como trabalho para vocês em breve é sobre reforço de barragem. E nesse reforço, vocês vão trabalhar a questão dessa membrana que tem a montante da barragem. É bem bacaninha. Daqui a uns dias a gente vai trabalhar esse assunto também. E eu estou só esperando retornarem o período de aula normal, se for retornar, para eu passar para vocês o dimensionamento de tração da barragem. Se não, eu gravo a videoaula e lanço ela no YouTube direto. Aí a gente faz o trabalho em cima disso. Uma outra coisa que é importante a respeito da barragem de enrocamento, tanto da de enrocamento quanto qualquer outro tipo de barragem que é importante vocês terem em mente. O que define a utilização da barragem é a relação custo-benefício. Então, por exemplo, se tem um lugar que eu não tenho como fazer a aplicação de uma barragem de concreto, um lugar que o concreto é difícil acesso, é de difícil acesso, um local que talvez o concreto custo-benefício não compense, se utiliza essas barragens aí de terra em enrocamento, certo? Se o material já for um material disponível na área, né? Logicamente. Como geralmente é, você tem essa facilidade de utilizar esse tipo de barragem. É importante. Bem, o Breno chegou aí já. Vai dar continuidade aí para vocês. Hoje eu sou só ouvinte. Daqui a pouco eu entro. Marlon, rocha específica, você fala em que sentido? Ela é uma barragem de rocha. Não tem se uma classificação específica quanto ao tipo de rocha, não. Geralmente ela é um tipo de rocha que está presente no local, que é de fácil extração, certo? Não tem, por exemplo, rocha basáltica, rocha de outros materiais, assim, você não tem uma especificação, não. Espera aí, Brandon. Deixa eu liberar seu áudio aqui. Prontinho, senhor, pode continuar. Onde tinha parado aqui onde tinha falado, né, as rochas são de elevada resistência, né, que fazem com que se tenha os taludes aí com maior altura, né, fazendo com que locais com grande quantidade de rochas seriam ideais para fazer esse tipo de construção. É muito importante para nós, não sei se alguém aqui algum dia tiver a oportunidade de fazer parte de um projeto de barragem ou de parte de execução, essa análise aqui é muito importante, devido se eu chegar num local para fazer uma barragem de roncamento e tiver só areia, isso pode ser um pouco complicado, porque se eu ter que fazer um deslocamento de caminhões com esse material, às vezes fica inviável. E nós, como engenheiros, temos que tentar equilibrar essa questão de custo e segurança, né? Não só na parte de barragem, mas todas as outras aí da engenharia. Pode Brandon, passar para mim. surgiu uma pergunta. Se existe alguma rocha específica para se fazer a barragem de enrocamento. O que você me diz? Tipo assim, específica, nem tanto, mas a rocha tem que ter um formato que não dá para não ter uma foto aqui, vai ter uma foto um pouco mais para frente que vai aparecer. Mas Beleza. ela, se ela tem aquele formato, ela ajuda, porque você tem que fazer camadas de rocha. Se tem rocha muito grande
muito pequena, às vezes, dependendo do local, não fica muito bom, mas você vai ver um pouco mais para frente, uma foto vai esclarecer. Excelente, é porque o tipo de rocha, geralmente, ele não é definido, uma rocha basáltica, uma rocha de arenito. Isso para a gente, não, nesse caso aqui, não tem tanto significado, não. Basicamente, Se formos fazer um basicamente, estudo mais aprofundado da granulometria, do tipo de rocha, da pedologia, aí sim a gente vai ter que trabalhar o tipo de rocha, para não ser uma rocha reativa, né? Mas por enquanto ainda não. Mas assim, de uma forma direta, vai ter que dar uma olhada depois no tipo de rocha. Vai lá, Brandon. basicamente, como eu falei, são fragmentos de rocha, né, o cascalho, são compactados em camadas. Essas camadas aí vão variar dependendo do tipo, né? Existem dois tipos aí. Ele deve conter um núcleo aí, que são impermeável, que são formados por solo, né? Normalmente são solo argiloso. Por que um solo argiloso? O solo argiloso tem a menor percolação de água. Algumas pessoas que estudam um pouco mais aprofundado sobre barragem dizem que é impossível fazer com que a água não entre na barragem. Porém, devemos o quê? Diminuir esse grau de percolação e fazer a instalação de artifícios aí, como os drenos internos, tanto horizontais ou verticais, para que possa eliminar essa água de dentro da barragem. Aí, basicamente, a barragem de roncamento pode ser classificada em duas, né? A primeira com núcleo impermeável e outra com face impermeável. É muito fácil de entender isso aqui. Basicamente, você imagina uma barragem e no seu meio, no seu centro, que seria o núcleo, ele é o núcleo onde vai ser impermeável. Normalmente se utilizam a argila. Tem outra uma barragem também que tem um material de asfalto, que tem duas no Brasil, que vai mostrar um pouco mais para frente, uma. E a outra é a face impermeável, que seria a face do que? Do lado amontante, ou seja, o lado onde a água vai ficar fazendo esse barramento. Pode passar. E aqui um pouco mais sobre os dois métodos, né? O núcleo impermeável o material é rochoso, né? Com predominante a vedação de água. Nesse caso, são feito um núcleo. Aqui é um pouco difícil de entender falando, mas quando vocês verem a foto vai ficar um pouco mais claro. E ele é feito separado, né? Por enroncamento por zonas. Para que evite que sejam misturados esses materiais durante a sua construção, fazendo com que material fino não seja transmitido para a parte das rochas de enroncamento. A barragem com face impermeável também, ela não é muito utilizada, a mais comum é com núcleo, porém ela, como eu falei, ela é feita nesse barramento no sentido amontante, que é o sentido para dentro da barragem, e esse barramento é feito com essa vedação, normalmente se usam concreto, camada de asfalto, alguns casos tem até chapa de aço. Pode passar. E aqui fica um pouco mais claro, mais fácil de entender. Na figura C, como podemos ver aí, isso aqui é uma foto de um livro muito famoso do Costa, onde ele detalha muito bem, quem tiver a oportunidade de poder dar uma pesquisada depois, ele é um dos caras que mais publicam coisas sobre barragens aí no Brasil. Eu acho que até fora do Brasil também tem publicações. E na foto C, como podemos ver, como eu falei, o núcleo central. É muito fácil de entender. Essa parte do meio é a parte de argila, que é o núcleo central. Essa pequeno risquinho do lado esquerdo seria a cota da água. Essa água vem e faz esse barramento. E no caso do enroncamento do núcleo inclinado, basicamente é a mesma ideia. Porém, o núcleo, a única coisa que muda é um pouco da sua inclinação. Aí também tem a de enroncamento, que é a faixa de concreto. Ela não é muito utilizada. Basicamente, como eu falei, no sentido a montante da barragem, ou seja, para dentro da barragem, onde é que a água, como vocês podem ver na cota, ela vai ficar apoiada ali, espelhada ali em cima dessa face de concreto. Também é utilizado, em alguns casos, alguns materiais de asfalto, da fabricação de asfalto, e também chapas de aço. É muito importante também essa parte lá embaixo, que é o nome plinto.
é como se fosse, entre aspas, um engaste, um encaixe. Ela vem, faz toda essa formação e encaixa na base da fundação. Então, basicamente, esses são os 4 tipos aí que mais se variam de acordo com as barragens de enroncamento, né, atuais aí, ou usa chapa de aço, ou usa concreto. E normalmente são mais utilizadas essas mesmas que eu falei, que é de núcleo central. Essa inclinada também não tem muita utilização. É do núcleo central se utiliza muito variando o tamanho da rocha, o tipo da rocha e o tipo do núcleo, ou é argila, ou é algum outro tipo de material aí. Pode passar. Aqui é um exemplo bem claro de uma barragem que, basicamente, mais da metade dela é feita, né, com essa parte de enroncamento. Essa aqui são uma das 2 barragens do Brasil que são feitas com núcleo de asfalto, que é um tipo que eles estão usando, e a partir dos anos foi passando, foi fazendo novos testes, né? Parar de usar argila, fizeram outros testes, agora que esse núcleo de asfalto tem uma boa resistência. E como vocês podem ver aí, um pouco mais da metade, essa parte de enroncamento, e o outro lado esquerdo aí é a parte das comportas, né? Que é onde é uma hidrelétrica. A outra barragem que se tem, se alguém quiser pesquisar aí, é a barragem de Giral, que também são feitos desse tipo de núcleo, diferente das convencionais. Deixa eu passar. E aqui é uma barragem de enroncamento mais simples, como o rapaz aí, não sei quem que perguntou sobre o tamanho das rochas. Acho que dá para ter um pouco de noção aí. Elas não têm uma característica muito parecida, porém tem uma certa uniformidade. Como vocês podem ver, faz toda a volta certinho, todo bem compactado para que seja feito esse tipo de construção. Basicamente, barragens de roncamento são isso. Sua constituição, como eu falei, depende do seu núcleo, ou é de argila, ou é do material asfáltico. E no ponto, tanto a jusante quanto a montante são feitos essas camadas aí de rochas. Como eu tinha falado no início, é muito importante para sabermos o local, fazer toda uma análise para que seja escolhido o tipo de barragem certo, porque dependendo do local se torna inviável fazer esse tipo de construção e às vezes até mais fácil, mais barato aí, entre aspas, escolher outro tipo, como por exemplo a de terra. Pode passar. E o que eu vou falar um pouco também sobre segurança de barragem, eu trouxe um gráfico para vocês aí da ANA, que é a Agência Nacional das Águas, é o órgão que fiscaliza aí toda a parte de barragens no Brasil. Como podemos ver nesse gráficozinho aí, a maior parte de barragens que existem são de irrigação. Meu trabalho teve um pouco de foco na parte de rejeitos. Como vocês podem ver, de rejeitos são 790. Em comparação aos 9.870 de irrigação, de rejeitos são que dá mais problema. O que quer dizer com isso? Que independente da barragem, se tem mais de um, mais de outro, o risco é iminente para todas. De roncamento não é diferente. Por isso, às vezes, na graduação, fica um pouco falho a questão do entendimento, às vezes, sobre uma barragem, às vezes, a gente fica só muito na teoria, não ter um acesso aí no local, ver como é que funciona. Porém, nós, como engenheiros, e vocês, pontos para se formar, você tem que, pelo menos, sair da graduação com essa parte um pouco teórica, se futuramente vocês precisem atuar aí dentro de uma obra dessa, vocês têm esse conhecimento. Pode passar. Aí aqui são 2 principais fatores, né, que levam à ruptura de barragens. Não só de enroncamento, mas também de terra, em alguns casos de concreto. Isso aí se aplica a todo critério aí no mundo das barragens, né? Como eu tinha falado, meu trabalho englobou todos, então eu tive que estudar um pouco de cada aí. Praticamente, cada barragem vai variar de acordo com o seu uso e aplicação dentro da engenharia. Cada tipo, para cada função, vai ser necessário um tipo de barragem diferente. E aqui, como podemos ver aí, alguns casos aí esse primeiro aqui são erro de dimensionamento, né? Um dos problemas que fazem a ruptura são insuficiência e capacidade de vazão. Às vezes um projetista, alguma pessoa que faz o projeto, alguma coisa do tipo, não calcula corretamente esse tipo de
vazão adequado e dependendo da época do ano, chuvas fortes, faz com que as comportas não consigam trabalhar corretamente aí, e isso acarreta no 42% total de rupturas das barragens, que é a correta utilização de critério de dimensionamento hidráulico. Um segundo fator é a questão de percolação e erosão interna. Existe um fenômeno que se chama liquefação. Liquefação, basicamente, é o contrário da evaporação. Após ser compactado, às vezes esse solo não foi muito bem compactado e se formou gases. Esses gases podem virar água. A partir do momento que esse gás vira água, se tem uma erosão interna. E se essa erosão interna não é controlada e é disseminada em várias partes da barragem, faz com que possivelmente você tenha rupturas. Um exemplo claro é a liquefação. Depois de feito um estudo, toda uma parte de análise, foi um dos principais fatores a acontecer a tragédia de Brumadinho. E que pode passar. Deixa eu só fazer também aqui uma pequena observação quanto à questão da liquefação. É porque, galera, lá dentro dos solos, nós temos lá 3 partes constituintes dos solos. Ele é constituído pela parte sólida, que é o que nós conhecemos lá como a parte do solo mesmo, a parte líquida do solo, que é a água que está lá em absorção, e a parte gasosa do solo. A parte sólida, mais a parte líquida, mais a parte gasosa, forma todo o maciço do solo. A parte líquida e gasosa é o que a gente chama de vazios do solo, certo? Então, quando você faz uma compactação, você tem liberação de uma parte dessa parte de vazios. Você tem o quê? Você consegue fazer uma certa liberação, você consegue compactar, você consegue diminuir o tamanho do maciço de terra, de forma a melhorar a resistência do solo. Só que o solo ele tem capacidade, dependendo do solo, por exemplo, se for uma argila, a capacidade drenante da argila é muito menor em relação à da areia. A argila não tem capacidade de drenagem, ela tem capacidade de retenção de água. Ela absorve mais água, por causa da superfície específica. Então, o comportamento da areia já é diferente, já é um comportamento que ela drena a água com mais facilidade. Nos casos das barragens, a gente usa solos com mais argila, com mais material mais fino, para poder melhorar a questão da resistência. Então, quando você faz aí a compactação, pode correr o risco de na compactação ainda existirem alguns gases interiores nas partículas dos solos que, por acaso, podem ser liberados posteriormente e criar caminhos para que haja percolação de água. Então, esse processo de liquefação também tem relação com a questão da percolação de água. Por isso que é importante tomar muito cuidado na hora de fazer a compactação da barragem. Não é isso, senhor Brandon? Isso aí, falou disso. Bom, muito bem. Pode passar. Certíssimo. Espera aí que o trem tá bugado aqui, vai passar o negócio. Como eu tinha falado, a barragem o risco é iminente em todas as estruturas, independente se é uma barragem ou não. É praticamente impossível aí você ter uma barragem com risco zero. Porém, com o avanço da tecnologia e dos estudos, é possível diminuir esse risco. É um dos principais fatores aí, né, que faz com que tenhamos um controle aí desse risco. Então, podem ser ditos, né, por 3 pilares, né, que é a segurança estrutural, tanto a parte de planejamento, como eu falei, que é ir no local, olhar para que vai ser esse tipo de barragem, fazer uma análise bem adequada, fazer um bom projeto. Da parte de construção, que é o quê? Escolher materiais de qualidade. A parte de mão de obra também é muito importante. Não é qualquer pessoa que vai fazer isso daqui. Você tem que ter uma equipe, todo um suporte muito bom. E um dos principais, que é muito causador de problemas, é a manutenção. Normalmente, aí, dependendo da barragem, do seu grau de influência aí de agressividade, né? São feitos
manutenções em 3 meses. O ideal é que seja mais ou menos 3 meses ou 6 meses. Isso também pode variar de acordo com o tipo da barragem. Aí aqui um pouco de tecnologia, né, para aprimorar essa segurança. Depois que muitas tragédias aconteceram aí, né, parece que só tem que esperar cair para começar a discutir, né, sobre tecnologia, sobre as coisas para garantir a segurança. No Brasil mesmo estão registrados praticamente todas as barragens, não, agora fugindo um pouco de enroncamento, só para falar um certo dado aqui de barragem de terra. A maioria são barragens a montante, que são considerados o sistema mais fraco, mais frágil, e foi os que se romperam ultimamente aí. Então, a tecnologia são muito bem-vindos, né? Para todos nós aí, nós como engenheiros temos que ter essa noção aí de introduzir tecnologia nos nossos projetos, na execução, que algum dia podemos participar. E com o objetivo principal de melhorar os sistemas antigos, sempre criando novas tecnologias. A utilização de drenos internos é muito importante, como eu tinha falado, na parte do núcleo central ali, tanto drenos internos que vão ajudar nessa percolação de água, como drenos horizontais e verticais, a instalação de cabines de segurança, de monitoramento. É muito importante que, dependendo do tipo da barragem, da agressividade que seja essa barragem, ela tem um bom monitoramento, de preferência 24 horas, inspeções visuais, pessoas que têm experiência na área, sabem fazer essa inspeção para ver se tem algum tipo de problema, alguma coisa. Instalação também de sirenes de emergência, evacuação por voz, tudo para que, se caso ocorra algum problema, pessoas aí, trabalhadores, algumas pessoas que estejam aqui no local consigam, né, evacuar aí o mais rápido possível. Também com a saída de emergência, né, toda a parte de bombeiro aí, parte de projetos de segurança aí, de pânico, e a utilização de drones, né, que vem sendo muito utilizados ultimamente, depois que foi lançado, não só para barragens, também toda a área da construção aí, para fazer uma vistoria em locais aí onde a pessoa não consegue ir, né? E isso numa barragem, como é uma dimensão muito grande, é de grande valia a utilização do drone. Pode passar? Pode passar. Deixa eu te falar, falta 7 minutos para encerrar, 6 minutos para encerrar essa etapa. Eu vou fazer o seguinte. Opa, já está acabando? Eu vou salvar e abro uma nova chamada que aí você faz o fechamento e tudo certinho conforme seu tempo. Beleza? Beleza. Aí eu mando o link para você e para os meninos lá de novo. Ok? Beleza. Aguentem só um instantinho, por favor. Vou fazer aqui um encerramento, meninos.